Em Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 10, diz o versículo aí, Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 10, diz: Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Amém. Pai Santo, Pai querido, te agradecemos pela Tua palavra que vem ao nosso encontro e que nesse versículo possamos trazer uma reflexão aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. É claro que Cantares de Salomão tem diversas maneiras de você interpretá-las, e eu quero interpretá-las de maneira totalmente espiritual. Eu quero interpretá-la como Salomão dizendo: quem é esta que aparece como a alva do dia? Eu quero dizer quem é esta, é a igreja do Senhor. Formosa como a lua, a igreja do Senhor. Pura como o sol, a igreja do Senhor. Formidável como um exército com bandeiras, a igreja do Senhor. Querida família Adeblu, hoje nós erguemos as mãos e o nosso coração em gratidão. São 94 anos de uma história escrita, sem dúvida, com muitas lágrimas, oração e pela presença do poder do Espírito Santo. Nós lembramos dos pioneiros que chegaram em Blumenau, cheios de fé, dos cultos simples, das vigílias, das perseguições, que eram naquela época perseguições através de pedrada, pessoas querendo acabar com os cultos, mas a fidelidade e a boa mão do Senhor protegeu esta igreja, sustentando essa igreja nos seus 94 anos de existência. A boa mão do Senhor estava sobre os nossos pioneiros, atravessou os anos, atravessou as décadas e chegou até hoje, 26 de outubro, nesta manhã. Estamos aqui, irmãos, sentindo a proteção do Senhor sobre nossas vidas. A boa mão do Senhor atravessou todo esse tempo, todos esses anos, e ainda está sobre nós, e sentimos de perto a mão do Senhor nos tocando, nos protegendo, cuidando de nós. Assim é esta igreja descrita em Cantares 6 e 10. Nós também somos chamados a ser a luz na escuridão. Essa igreja de Blu precisa continuar sendo o reflexo da glória de Cristo e um testemunho vivo do poder do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo agir e trabalhar na sua vida. Hoje não celebramos apenas uma data, não celebramos apenas os números de 94 anos, mais de 90 congregações, milhares de crentes. Não celebramos apenas isso, nós celebramos a bondade, a misericórdia, a graça de Deus que continua operando em nosso meio, o Espírito Santo que continua batizando, Jesus que continua curando, o poder do Evangelho através do Calvário, libertando e transformando vidas. Que esta celebração seja mais que uma lembrança, seja um novo Pentecoste na tua vida, seja um renovo de uma nova aliança, de ser mais crente, de ser mais apaixonado por Cristo, apaixonado por essa igreja. Que um verdadeiro mover de Deus possa continuar com muita força no nosso meio. Você olha para trás, você que é crente há 1 ano, há 2 anos, há 3, há 10 ou mais, você olha para trás e vê que você já ouviu muitas mensagens, que Deus te protegeu e cuidou de você,
Quantas pessoas aqui receberam o batismo com o Espírito Santo? Quantas pessoas que aqui foram batizadas nesse tanque que está aqui atrás dessa tela? Quantas pessoas que aceitaram Jesus, que foram curadas, que foram renovadas, que chegaram aqui, quem sabe, com uma história complicada e complexa na sua vida, chegaram aqui, quem sabe, dizendo: eu vou na igreja, quem sabe a última vez, mas aqui o Espírito Santo, conhecendo a tua história, trouxe uma mensagem, sem o pastor saber, mas a mensagem entrou no teu coração, penetrou na tua vida e transformou, fez uma reviravolta na tua alma e transformou você. Eu quero crer que cada culto é uma experiência diferente, cada culto é um mover de Deus na sua vida, que a mesma chama que acendeu o coração dos fundadores volte e continue a arder na vida de cada um dos senhores aqui presente e aqueles que estão conectados conosco, porque estamos caminhando rumo ao centenário, se Jesus não voltar nos próximos 6 anos. Mas que possamos sempre ser uma igreja unida, uma igreja avivada, uma igreja relevante, uma igreja missional, entendendo a sua missão aqui na terra, entendendo a sua missão nessa cidade, entendendo a sua missão, que é fazer discípulo em cada rua, em cada bairro e em toda esta cidade. Que essa igreja continue dando liberdade ao Espírito Santo, que cada crente seja cheio do poder do Espírito Santo. Há um brilho que o mundo não pode explicar. Há um brilho na vida de cada crente, de cada assembleiano. Esse brilho não vem do templo, que é bonito, não vem das pessoas, que também vocês são bonitos, mas vem do alto, vem dos céus. É a presença do Espírito Santo na vida dos crentes. Quantas pessoas olham para você e dizem: o que você tem de diferente? Com toda a luta, com toda a prova que você está passando, mas sempre você tem uma palavra inspiradora, uma palavra diferente aos nossos corações. O que é isto? É o brilho da presença do Espírito Santo, é a igreja de Cristo que continua marchando, é a Assembleia de Deus em Blumenau, nasceu sobre esse brilho, sustentada, guiada pela fé, pela mão de Deus. Ao longo dos 94 anos, o Espírito Santo tem sido como um sopro que mantém viva a chama pentecostal e a unidade dessa igreja. É o Espírito Santo que nos une, é o Espírito Santo que nos aviva, é o Espírito Santo que fez com que essa igreja seja relevante e que você possa ser relevante aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você vive. Quem é essa igreja? Quem é a AD Blue? Essa pergunta ecoa pelos séculos. Quem é essa igreja que não para, mas resiste todas as lutas, as batalhas, mas resistindo, esta igreja vai avançando. Tem vez mais rápido, tem vez, quem sabe, um pouco devagar, pelas lutas, pelas batalhas, mas essa igreja não para, porque o seu general é Cristo. Essa igreja, o dono dessa igreja é Jesus, é a noiva de Cristo somos. A Assembleia de Deus em Blumenau é de Deus, é de Cristo, e o povo que carrega, eu creio que cada crente carrega, é esse povo que carrega nas veias o fogo pentecostal, a presença do Senhor. Hoje celebramos 94 anos de graça, de gratidão, de poder, de unção de Deus sendo derramada sobre nossas vidas. Eu sei que nesses 94 anos tem muitas lágrimas, tem muitas orações, tem muito clamor, teve muitas lutas, mas teve muitas vitórias. Aleluia! Acima de tudo, nós estamos celebrando o cuidado do Senhor para com essa igreja, a boa mão do Senhor sobre nossas vidas. Então é momento de celebrar. A igreja
é como a alva do dia. O nascer de um novo tempo. Salomão dizia: quem é esta que vem como a alva, surge como a alva do dia? A alva fala no nascer de um novo tempo. A alva anuncia o fim da noite. Quando a alva aparece, as trevas não podem permanecer. Onde a igreja chega, as trevas têm que sair, porque a igreja traz o brilho de Cristo. Assim é a Deblu, assim é essa igreja. Onde ela chega, as trevas têm que recuar. A igreja é como a alva do dia, ela anuncia esperança quando tudo parece escuro. A igreja está ali dizendo: é possível Jesus transformar, é possível Jesus curar, é possível Jesus transformar essa casa, é possível Jesus transformar esse casamento, é possível Jesus transformar teu filho, teu esposo, tua esposa. Foi assim em Belém do Pará, em 1911, quando começou a Assembleia de Deus, através de Daniel Berg e Gunnar Vingre. Foi assim em Blumenau, em 1931, quando oficialmente começou a igreja. É claro que antes, já no ano 29, 2 anos antes, chegou aqui um alemão e já começou a evangelizar. Mas como nome de igreja, Assembleia de Deus, começou em 31. E é assim até hoje. Cada vez que alguém vem aqui à frente, aceitando a Cristo, nascendo de novo, com a vida transformada pela palavra, é a igreja que surge como a alva, dizendo que um novo tempo começou nessa vida. O mesmo Espírito que desceu, o Espírito Santo que desceu lá no cenáculo, ele desceu sobre a vida dos nossos pioneiros. E quando o Espírito Santo veio a luz, veio a vida, veio o poder, mas não ficou lá com os nossos pioneiros, foi passando de geração em geração e chegou até nós. Aleluia! E nós não vamos deixar esse bastão cair. Estamos passando para novas gerações, com o mesmo fogo, com o mesmo ânimo, para que a nova geração, se Jesus demorar a vir, possa também receber esse legado e passar para outras gerações. Aleluia! Essa luz de Cristo, que invadiu corações, curou enfermos, libertou cativos, incendiou gerações, é o mesmo fogo, é o fogo do Espírito Santo na igreja que nasceu há 94 anos e continua 94 anos, continua com a mesma força, mais animada ainda. Eu sei que uma pessoa com 94 anos já tem algumas fragilidades, já tem algumas dificuldades de mobilização, mas a igreja, cada vez ela se torna mais forte. Cada ano que passa, ela tem que ser mais forte. As pessoas dizem que uma firma, quando chega nos 100 anos, normalmente passa para outras e outras gerações, e ela vai até terminando. Mas a igreja não termina, porque ela é do Senhor Jesus. Se Jesus demorar daqui 6 anos, essa igreja vai chegar mais unida, mais avivada, com milhares de pessoas a mais, porque cada crente evangeliza, cada crente tem o dever de ser um crente missional, um crente que evangeliza, um crente que deixa essa chama arder no seu coração para conquistar outras vidas para Jesus, porque quando a alva chega, o choro cessa, a alegria vem pela manhã, diz a Bíblia Sagrada, e assim que a alegria possa vir sobre sua vida e você possa transmitir para outras pessoas. Salomão dizia: a igreja é formosa como a lua, refletindo a glória do Filho de Deus. Irmãos, quem é essa que parece como a lua? É formosa como a lua. Isso quer dizer que a igreja reflete a beleza de Cristo em meio às sombras do mundo. Eu sei que a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Você vê a luz clara, bonita,
mas ela não tem luz própria, é a luz do sol. Nós não temos brilho próprio. Sem Cristo, nós éramos, quem sabe, viveríamos de cabeça baixa, condenados nos nossos delitos e pecados. Mas o que aconteceu? Que alguém olha para você e diz: tem coisa diferente. É porque você tem Jesus, e quem tem Jesus tem o brilho de Cristo na sua vida, fica sendo parecido com Jesus. Aleluia. Você não tem luz própria, mas Cristo te ilumina para que você possa iluminar outras vidas, outras casas. Assim a igreja, quanto mais próxima de Cristo, mais forte ela brilha. O segredo não é ter luz própria, o segredo é refletir a glória de Cristo, a glória do Senhor, a glória do nosso mestre. Foi assim com Daniel Berg, foi assim com Gunnar Vingre. Eles brilharam porque tinham Cristo na sua vida, sem recursos, sem garantias, mas eles viviam uma vida cheia do Espírito Santo. Eles chegaram ao Brasil movidos por uma palavra, por uma missão, por uma paixão missionária, sustentado por essa chama. E dessa chama nasceu uma obra que o inferno nunca conseguiu apagar. Quando a igreja reflete Cristo, os desertos florescem, as prisões se abrem. O poder do Espírito Santo é a marca verdadeira e a formosura da vida de cada crente. Eu sei que cada crente tem suas lutas e suas provas, mas você tem a mão do Senhor te sustentando. E Ele diz: eu te tomo pela tua mão direita e te digo: tu és meu. É o Senhor que não deixa você cair, é o Senhor que renova as suas forças. E há momentos que você olha para trás e olha para frente e diz: como que eu passei essa luta? Como que eu consegui atravessar esses momentos difíceis? Atravessou porque o Senhor esteve contigo, porque você faz parte de uma igreja que crê nos dons espirituais, uma igreja que crê na palavra toda, a Bíblia Sagrada. Não somos uma igreja que pega apenas alguns versículos e defende aquilo. Nós defendemos toda a palavra de Deus, que é viva e eficaz para transformar as vidas. Aleluia. Salomão dizia: a igreja é pura como o sol. Oh, irmãos, o sol é como fogo que purifica, que transforma. Sem o sol a terra seria congelada, fria, sem existência do ser humano. Nós vemos quando ele diz: a igreja é pura como o sol. Pura como o sol quer dizer uma igreja que transmite calor e vida, onde o pecado tentou congelar corações. O sol aparece para aquecer, para iluminar as vidas, para frutificar, para que cada crente seja frutífero. Assim a igreja, quando ela está cheia do Espírito Santo, o fogo de Deus queima o pecado, destrói a indiferença e acende a paixão pela santidade. Foi esse fogo que acendeu o coração dos primeiros crentes de Blumenau. Eles começaram em casas simples, sem recursos, nas casas das pessoas. Recursos eram escassos, perseguições de todos os lados, mas o céu estava aberto sobre eles. E o mesmo sol que brilhou em 1911 em Belém do Pará, o mesmo sol que brilhou em 1929, 1931, quando foi fundada a Assembleia de Deus em Blumenau. Esta chama, este sol, não se apagou sobre a família de Blu, porque onde há liberdade ao Espírito Santo, há vida, há poder, há transformação. E essa igreja vive pregando a mesma mensagem há 94 anos. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus voltará buscar a sua igreja. Ele já voltou para milhares de pessoas, mas você ainda está aí. Deus tem um propósito na tua vida. Você precisa conquistar mais alguém para Jesus. E eu espero
que se você não conquistar ninguém a cada ano desses 6 anos que ainda falta para 100, pelo menos você conquiste uma pessoa. Você tem 6 anos para ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus. Daí a igreja já vai dobrar, né? Já vai dobrar nesses 6 anos. Mas o certo é cada crente ganhar um ano, uma pessoa para Jesus num ano, né? Mas se você não conseguir no ano, faça um propósito. Nesses 6 próximos anos, eu preciso levar alguém para Jesus. E a igreja vai dobrar. Aleluia. A igreja, irmãos, é como um exército com bandeiras. Ele dizia, que é essa? Com um exército com bandeiras. Porque a igreja é como um exército que avança com poder. Ele dizia, formidável como um exército com bandeiras. Quer dizer, uma igreja que marcha com fé, mesmo em tempo de guerra. A igreja não é um clube, a igreja também não é um quartel do Espírito Santo, é muito mais do que isso. Cada crente é um soldado de Cristo, cada coração é realmente voltado ao Senhor, cada pessoa, nos seus momentos de oração, ele tem uma arma, e a arma não é um fuzil, não é um míssil, não. A arma que ele tem é a oração e a palavra de Deus, que é a sua espada. Aleluia. Cada culto que você vem é uma batalha vencida. Somos o exército que não recua, nós não recuamos. O inimigo pode gritar como for, mas a igreja continua marchando firme. Não somos como os soldados de Saul, que quando o gigante Golias gritava, eles corriam, eles se escondiam. Nós, o inimigo pode bradar como for, pode vir perseguição como for, a igreja não para. A igreja é de Jesus. A igreja continua dizendo, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. A nossa frente não é o pastor Nildo, a nossa frente não é os líderes dos departamentos, a nossa frente nós temos um general, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós temos Jesus Cristo, que é o Senhor desta igreja. A nossa bandeira não está enrolada, mas está tremulando, dizendo, a igreja é uma igreja unida, a Deblu é uma igreja avivada, a Deblu é uma igreja missionária e missional, a igreja é uma igreja relevante. Aleluia. As nossas bandeiras estão tremulando, vitoriosas sobre essa cidade, proclamando Jesus nesses 94 anos, pregando que Jesus ama, que Jesus transforma, que é possível você ter uma vida e uma experiência com Deus. Então, nesta manhã, nós estamos celebrando 94 anos da ADBLU, 33 anos que estamos dentro dessa casa, glorificando ao Senhor. É 94 anos, vendo a fidelidade de Deus, a perseverança dos santos, de cada crente, e o fogo do Espírito Santo em nosso meio. Mas essa festa comemorativa também é um chamado à responsabilidade, é um chamado, irmãos, a um compromisso, porque alguém pagou alto preço para que o Evangelho chegasse até aqui. É claro que o preço foi pago por Cristo, mas muitas pessoas sofreram. No nosso estado, em algumas cidades, tem história de pastores e crentes que foram mortos por perseguições. Mas a igreja caiu em boa terra, e a semente é boa, a semente é a palavra do Senhor. Ela caiu em muitos corações. Então, irmãos, hoje nós olhamos para trás e para frente, e vem até nós dizendo que nós temos compromisso e responsabilidade, porque nós somos a geração que levará, sem dúvida, se Jesus não voltar nos próximos 6 anos, e nós estivermos vivos, estaremos chegando ao centenário, e daqui a 6 anos, que igreja nós seremos? Que Assembleia de Deus nós teremos daqui a 6 anos? Como será a ADBLU daqui a 6 anos?
E 6 anos passa rápido. Vai depender de você, meu irmão. Não depende só do pastor. Se depender do pastor, vai ser uma igreja mais unida, mais avivada, mais relevante, mais missional. Será uma igreja que vai triplicar, quadruplicar. Vai ser uma igreja muito avivada. Vai ser uma igreja que nós não teremos apenas 2 ou 3 cultos no domingo. Nós teremos, quem sabe, 6, 7 cultos a cada domingo. Ah, se depender de mim, irmãos, a cada 2 horas nós teremos um culto no domingo nessa igreja. Aleluia. É possível? É só você ganhar mais um para Jesus, e daí nós já teremos mais 3 ou 4 cultos no domingo. Aleluia. Irmãos, você faz parte dessa história. Deus está de olho em você. Seja essa igreja viva, seja essa igreja avivada, seja essa igreja unida, relevante, missional, vitoriosa, como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol e formidável como um exército com bandeiras. O Espírito Santo continua levantando guerreiros, restaurando famílias, reacendendo a chama do amor pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Cada crente cheio do Espírito Santo, irmãos, é uma tocha viva nas mãos de Deus. E cada culto em que a glória do Senhor desce sobre nossas vidas, é um lembrete que a mão do Senhor ainda está sobre nós. E você é responsável de manter essa chama acesa. Não deixe essa chama se apagar, a chama da evangelização, a chama do poder do Espírito Santo, a chama da unidade, a chama de um coração avivado, a chama de um crente animado para convidar as pessoas, os vizinhos, os colegas de trabalho para vir à igreja. Convide, irmãos, e aqui o Espírito Santo é que convence. O Espírito Santo faz a obra, assim como o Espírito Santo fez a obra na tua vida, Ele vai fazer a obra na vida do teu colega, do teu amigo. Ah, pastor, mas você não sabe que amigo que eu tenho, colega que eu tenho, eles são até abusados, eles até criticam a igreja, eles até ficam dizendo que nós dizimando para sustentar o pastor, para sustentar isso e aquilo. Irmãos, ele sempre vai ter, desde o início da igreja sempre teve, mas os seus dízimos construíram essa igreja, e mais 90 aqui no estado, na cidade. Os seus dízimos têm abençoado centenas e milhares de pessoas e missionários. O seu dízimo faz essa igreja continuar comprando terrenos nessa cidade para construir mais congregações, e hoje nós temos quase 100, mas nós podemos ter 200 nessa cidade. Depende de você, depende de cada crente ser fiel com o seu dízimo à casa do Senhor, porque o que vai realmente te abençoar é a sua fidelidade na casa do Senhor, com os seus dízimos e suas ofertas. O que vai trazer também bênção à tua casa, bênção financeira a você, é você ser fiel. E quando você é fiel, você está dizendo: eu quero que essa igreja cresça, eu quero que construa mais, eu quero que tenha mais templo nessa cidade, para dar mais oportunidade para as pessoas irem à igreja. E quanto mais igreja, mais pessoas vão, e quanto mais pessoas vão ali, elas vão ouvir a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, não deixe essa chama apagar. 94 anos, essa chama continua viva. E daqui a 6 anos, 100 anos vamos completar, se Jesus não voltar. Como seremos? Depende de você. E eu quero crer que você se levanta como um guerreiro, dizendo: se depender de mim, essa igreja será mais avivada. Se depender de mim, essa igreja vai ser uma igreja onde todos vão ser dizimistas. Se depender de mim, essa igreja vai ser cheia do Espírito Santo, porque eu quero dar mais liberdade ao Espírito Santo conduzir a minha vida. Se depender de mim, todos os crentes vão falar em língua estranha, porque
eu quero falar em língua estranha. E se você não é batizado ainda, receba o batismo com o Espírito Santo. Não deixa fechar o ano sem isto. Ou se não acontecer nesse ano, irmãos, entre para o novo ano com um propósito, dizendo: eu quero falar em outras línguas, eu quero sentir esse poder, eu quero sentir essa graça, eu quero sentir algo mais, eu quero ter uma nova experiência. Irmãos, todo culto é uma nova experiência, e você não pode ficar apenas vendo o que Deus está fazendo com o seu colega, com o seu irmão ao lado. Você tem que sentir também. É muito bom ver o que Deus está fazendo, mas melhor é sentir na sua vida o que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo não é somente para você ver, é para você sentir e para você ouvir Deus falar ao seu coração. Coloque-se em pé nesse momento. Aleluia, glória ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Vamos celebrar ao Senhor. Você pode levantar as suas mãos e agradecer a Deus pelos 94 anos. Você pode agradecer a Deus pelos 33 anos desse templo. Quantos dízimos nós temos aqui? É claro que sempre precisamos manter, reformar. Queremos para o próximo ano fazer uma frente ali toda igual, tem os vidros temperados no meio ali. Nós queremos fazer em todas as laterais. Eu sei que é muito dinheiro, mas eu quero crer que vamos receber dízimos e ofertas especiais para fazer essa igreja, que já é bonita por fora, fica mais bonita ainda, mas vai depender da sua fidelidade. Temos 12 terrenos vagos que precisam construir novas congregações. Temos outros templos para terminar e reformar. Tudo depende da sua fidelidade. Mas vamos agradecer a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai Santo, Pai querido, com nossas mãos levantadas, nós queremos agradecer pelos 94 anos da ADBlu nessa cidade. Os nossos pioneiros sofreram, pagaram um preço muito alto e foram passando esse bastão a outras gerações. E esse bastão chegou até nossas mãos, não só na mão das lideranças, na mão de cada crente. Foi passado esse bastão. Deus, não permita que o teu filho, que esse crente, que esse irmão venha fugir da batalha, venha correr e recuar, como fez os soldados de Saul, com os gritos do gigante Golias. Que os inimigos possam gritar como queiram, mas esta igreja, que cada um dos teus filhos possa continuar marchando, ainda que alguns sejam um pouco mais devagar, mas que ninguém venha parar, e que ninguém venha recuar, andar para trás, que ninguém venha fugir ou sair da grande família ADBlu. Venha o que vier, que cada um possa ser apaixonado por ti e servindo a ti aqui na ADBlu com alegria, com amor, com dedicação. Deus, que cada crente seja apaixonado por ti, apaixonado por essa igreja. Que cada departamento possamos ter os melhores líderes, que cada departamento possa ser ferramenta para a evangelização desta cidade, que cada crente possa deixar essa chama arder na sua vida e ter coragem para convidar o seu colega, o seu vizinho, o seu amigo ou outras pessoas para vir à igreja. E sabemos quem opera, quem age, quem transforma, quem convence é tu, Espírito Santo. Oh, somos gratos por esses 94 anos, tu ter cuidado dessa igreja. Espírito Santo, continue cuidando dessa igreja. Jesus, continue sendo o Senhor absoluto dessa igreja. Deus, volte-se para nós, e que essa igreja possa ser multiplicada muitas vezes mais o seu número, para que milhares e milhares e milhares de pessoas possam adorar o teu nome.
que todo crente venha sentir o compromisso, a responsabilidade de ser fiel dizimista, fiel contribuinte na tua casa, para que essa igreja possa crescer, para que possamos colocar um templo em cada loteamento, em cada bairro dessa cidade. Deus, se estamos hoje 15, 16, 17 mil pessoas, queremos pelo menos 10% dessa cidade, que está chegando aos 400 mil habitantes. Nós precisamos pelo menos 40 mil crentes, Deus. Salva essa cidade, e que seja através da família Deblu, de cada crente, que cada crente venha sentir-se comprometido, que cada crente venha sentir-se que tem um compromisso de fazer com que essa igreja seja avivada, animada, que essa igreja venha mobilizar todos para louvar, bendizer e ser grata a Ti, Senhor. Temos gratidão em nosso coração, que cada crente venha ser grato, que cada crente venha ser animado, que cada crente possa estar com a chama acesa em sua vida, aleluia, e levando luz no meio da escuridão que está este mundo. Deus, abençoe cada crente, abençoe essa família, em nome de Jesus.